Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre A Mina de Ouro e outras histórias de Agatha Christie. Este vídeo faz parte do projeto Agatha aqui no canal, estamos lendo toda a obra da autora em ordem cronológica de publicação. Já estamos na reta final, em breve, apenas mais alguns meses pela frente, a gente termina de ler todos os livros de Agatha Christie, mas para quem me pergunta, sim, nós vamos ler também os livros sob o pseudônimo Mary Westmacott no final do projeto. Então ainda tem bastante coisa pela frente, né? Eu digo reta final porque a gente começou em 2016, gente, levando em consideração todos os anos que a gente já tá aqui fazendo esse projeto, um livro Agatha por mês, já estamos bem perto de terminar, né? Quem não conhece o projeto ou perdeu algum vídeo, quer dar uma olhada, eu vou deixar a playlist completa, como sempre, nos cards aqui em cima e aqui embaixo no box de informações também. Todos os links, tudo certinho, basta conferir. Chegou a vez então da gente conversar sobre A Mina de Ouro e outras histórias. Um livro publicado originalmente em 1971, já próximo à morte de Agatha Christie, que faleceu em 1976. Só que este é um livro publicado apenas nos Estados Unidos. Porque o que acontece com o livro de contos de Agatha, gente? Vários livros de contos se repetem e se misturam. Alguns livros de contos foram publicados no Reino Unido, outros nos Estados Unidos. Vários livros de contos de Agatha têm contos de um, de outro. Então vai aquele repeteco, sabe? Você lê uma história e pensa, eu já li essa história em algum lugar. Isso é comum. Então a gente tá lendo A Mina de Ouro e outras histórias agora, mas boa parte dos contos deste livro aqui já estão presentes, por exemplo, no livro O Cão da Morte. Por sinal, inclusive, o próprio conto O Cão da Morte está aqui presente na Mina de Ouro e outras histórias. E nós já lemos O Cão da Morte, né? O livro com a coletânea de contos, está aqui no canal o vídeo. Então, vários desses contos aqui a gente já até conversou sobre, mas alguns outros contos ainda não. E como eu quero ler todos, fazer vídeo de todos, independente dos contos se repetirem, estamos aqui sim para comentar sobre A Mina de Ouro e outras histórias. E vamos então ao livro. Aqui temos 15 contos, bastante coisa, né? São contos curtos mesmo. E esses contos, gente, foram escritos e publicados entre a década de 20 e 30. Então são contos que se passam bem antes do período em que o livro foi compilado, né, a coletânea foi feita e publicada na década de 70. Então, por mais que seja um livro que foi publicado já próximo à morte de Agatha Christie, ela escreveu essas histórias em seu auge, né, porque assim, se a gente parar pra pensar nas melhores histórias de Agatha Christie, boa parte da sua produção, da principal da sua produção, que a gente mais adora, tá ali na década de 20 e 30. Porém, é aquele negócio, né? Eu sempre falei pra vocês que Agatha, pra mim, reina como romancista, né? Como escritora de romances policiais. Já os contos, pra mim, nunca foram grandes favoritos. Tem alguns contos que eu acho geniais. Sim, ela fez isso. Ela fez alguns contos incríveis, que são 5 estrelas e favoritos. Mas, no geral, sua produção de contos, pra mim, fica abaixo do que ela consegue fazer com seus romances. O que não é o caso, por exemplo, com o Arthur Conan Doyle, preciso dizer, né? Porque Sherlock Holmes, a maior parte da produção de Sherlock Holmes são contos. Ele tem 56 contos e apenas 4 romances. E o Arthur Conan Doyle foi genial nos contos, né? Ele também, claro, os romances são excelentes, mas realmente foi nos contos que Sherlock Holmes prosperou e tornou-se quem ele é até hoje, né? Sherlock Holmes, sinônimo de detetive. Então, enquanto eu amo cada um dos contos de Sherlock, a produção de Agatha, pra mim, eu amo os romances e alguns contos aqui e ali. No geral, gente, tem livros bons de conto. Este aqui eu diria que foi uma compilação mais ou menos. Tem alguns contos legais, mas assim, eu acho que no geral dessa compilação deixou a desejar, sabe? No geral, o tipo de caso presente aqui não é dos que mais despertam o meu interesse. Ele não é um livro ruim de forma alguma, mas, por exemplo, eu mencionei O Cão da Morte, né? Boa parte das histórias aqui presentes estão em O Cão da Morte. O Cão da Morte eu considero um livro 3 estrelas. Foi um bom livro de Agatha. A Mina de Ouro, eu colocaria, eu acho, 2,5. Antes de começar a falar sobre os contos, eu já tô, né, me abrindo sobre isso com vocês, do que eu achei no geral. 2,5 porque a compilação feita aqui, parte tirada do que já tinha sido publicado em O Cão da Morte, mais parte que saiu em algumas revistas, enfim, tudo recortado, tudo junto aqui na Mina de Ouro e outras histórias, eu acho que ficou na média do 2,5, sabe? Fico triste em dizer isso, mas assim, dos livros de contos de Agatha que eu li até hoje, pra mim eu considero esse o mais fraquinho. Mas vamos lá com coisa boa, porque eu vou começar com o primeiro conto, que é o melhor conto do livro. O livro nem precisava se chamar A Mina de Ouro, era melhor que esse livro se chamasse Mistério de Liddesdale. Por sinal,
temos este livro, gente, de contos. Existe o livro de contos de Agatha, que eu ainda vou parar pra ler, mas assim, praticamente tudo que tá ali eu já li em outros livros de contos, que é The Liddesdale Mystery. E aí é justamente a primeira história aqui presente. É sobre uma senhora outrora muito rica. Ela sempre fez parte de uma família rica, ela sempre teve tudo do bom e do melhor, mas agora ela tá na decadência, né? Ela não tem dinheiro pra nada, nem ela nem seus filhos, então eles às vezes até correm o risco de passar fome. E a filha dela tá de namoro com um rapaz, e ela fica achando que se o rapaz chega lá na casa dela e vê toda a pobreza em que eles vivem, não vai querer nada com ela. Aquele negócio, né, de aristocracia inglesa, que era acostumada com outra coisa e perdeu todo o seu dinheiro e sonha em voltar a ter algo parecido de novo. Até que ela encontra um anúncio no jornal de uma casa que tá muito barata, assim, é um valor irrisório, mas eles querem pessoas, assim, finas, para morarem lá. E ela consegue ficar nessa casa, né? Mas é aquele negócio, você chega numa casa que é meio tudo do bom e do melhor, uma casa grande, uma riqueza, enfim. E por que que essa casa tá tão barata? Qual é o problema dessa casa? O filho desconfia, né? Mas eles acabam indo morar ali. Eles descobrem que houve um desaparecimento ali. Então tem uma coisa assim relacionada, algum mistério, um suspense. Eu adoro esse tipo de história, gente. Pra mim, a atmosfera do livro funcionou. Eu gostei do desdobramento, sabe? E assim, tem uma coisa sobre esse livro aqui, é que ele não é exatamente casos policiais, digamos. Alguns são. Alguns, claro que são. Mas assim, no geral, são casos sinistros, casos estranhos, pessoas que saem de sua rotina para passar por uma aventura, digamos. E tem muito disso, por exemplo, em Sherlock Holmes. Alguns dos contos aqui lembram um pouco a atmosfera dos contos de Sherlock Holmes. Eu posso mencionar, já assim por cima, dando uma olhada, por exemplo, Jane Procura Emprego. Parece muito com a história de Sherlock Holmes. Essa parece mesmo, já que é uma mulher que também está ali passando por dificuldades, ela precisa de um emprego e ela encontra no jornal, nos classificados no jornal, alguém que está procurando uma pessoa para trabalhar naquelas características físicas específicas, né? Tem que ser de tal jeito, com cabelo de tal cor. E ela, por acaso, se adequa a tudo que a vaga está pedindo. Quando ela chega lá, ela vê várias meninas, várias moças muito parecidas, ela acaba ficando com a vaga. Mas uma vaga que vai te escolher por conta, né, da sua aparência, alguma coisa tem aí também, né? E essa é uma história também que ressoa muito, assim, as histórias de Sherlock Holmes. Não só essa, como outra, até na narrativa dessa outra, esqueci o título agora, deixa eu ver, é O Estranho Caso de Sir Arthur Carmichael. A forma como esse conto começa, em forma de relato, sabe? Alguém que vai contar algo, que precisa contar algo, precisa desabafar. Sei perfeitamente que existem duas maneiras diferentes de encarar os estranhos e trágicos acontecimentos que registro aqui. Minha opinião, contudo, sempre foi a mesma. Aí ele começa a contar este caso, este momento de sua vida. Então, assim, esse é o tipo de história muito parecido com as histórias de Sherlock que eu amo. Aqui ele vai narrar o fato de que um jovem saudável, de uma hora para outra, passa a agir de uma forma completamente maluca. E a forma como ele passa a agir lembra muito um gato. Um gato, sabe o animal, o gato? É como se ele passasse por uma loucura repentina de uma hora para outra. Mas tem todo um caso ali na família, de uma madrasta, do fato que ele vai casar de novo. A gente vê alguns pontos de interesse nesse sentido, né? Que aí tem coisa. Só que esse aqui vai mais para um lado sinistro da coisa. A gente sabe que Sherlock Holmes sempre foi muito pé no chão, né? Que os casos sempre são amparados na realidade, mesmo com alguns aspectos sinistros presentes em alguns deles. E aqui Agatha Christie, neste livro aqui, e por exemplo no livro O Cão da Morte, no livro Misterioso Sr. Queen, ela vai por caminhos diferentes. Ela deixa algo meio fantasmagórico no ar. Alguns contos abraçam o sobrenatural. Eu também não tenho problema com isso, gente. Então, assim, vale dizer que em alguns casos a Agatha Christie foi por esses caminhos, sim, em alguns de seus livros. Por sinal, muita gente, por exemplo, nem gosta muito de livros como O Misterioso Sr. Queen, ou de livros como O Detetive Parker Pyne, e eu gosto, são bons livros de contos. Pra mim não tá no melhor de Agatha, assim, no mais sensacional, mas são bons livros de contos. É como eu disse pra vocês, eu acho que infelizmente de todos os livros de contos, esse aqui foi o que ficou um pouquinho mais abaixo da qualidade da compilação de contos no geral, sabe? É uma pena, né? Mas enfim, um conto ou outro eu não gosto tanto, inclusive um dos que eu não gosto muito é O Chamado das Asas, que é um conto que já tá presente, eu acho que em O Cão da Morte, que eu já tinha achado meio chatinho lendo lá no Cão da Morte. E aí aqui ele se repete, eu li de novo. Eu não pulei nenhum deles mesmo já tendo lido. O próprio conto O Cão da Morte eu não acho tão interessante. É um conto assim, né, sobre
uma moça que fazia parte de um convento, se eu não me engano. Agora ela tá em outro local isolada, ela tá sendo acompanhada por um médico, por um psicólogo, um médico da mente, né? Tipo um psiquiatra lá. E dizem que neste convento, neste local em que ela estava, nessa cidadezinha, quando ele foi invadido pelos alemães, ela simplesmente invocou algo, explodiu tudo e ficou a marca de um cão da morte por lá. Então tem esses aspectos mais místicos no conto, sabe? Só que eu não acho assim que tem algo de muito interesse, mesmo com essa questão assim meio, uau, será isso, um cão da morte? Eu acho que falta um algo a mais. E aí eu acho que falta um algo a mais em alguns dos contos presentes aqui, infelizmente. A moça do trem eu também achei mirabolante demais. É aquele negócio meio, sabe, louco de aventura, assim, espionagem, que a Agatha às vezes colocava, às vezes dava certo, às vezes não tanto. Esse, por exemplo, o homem tá lá no trem, né, na vida dele comum, até que uma moça muito bela, muito bonita, sempre é assim, entra desesperada tentando se esconder de alguém que a está perseguindo, ela deixa um embrulho com ele, e aí ele vai se meter numa grande aventura, assim, um negócio bem doido. Eu achei também um pouco desinteressante. A bravura de Edward Robinson também é nesse estilo, sabe, de alguém que tá ali na vida pacata e quer viver algo, quer sentir algo. E ele é apenas ok, sabe? Eu acho que assim, a maioria aqui fica no ok, uma ou outra é mais interessante. E eu nem mencionei, por exemplo, a Mina de Ouro, gente. A Mina de Ouro, que dá título ao livro, eu achei que deixou muito a desejar. Esse eu ainda não tinha lido, ele já tinha sido publicado originalmente em outro canto. E assim, eu achei que se referia a uma mina de ouro, literalmente falando, e não, a mina de ouro aqui é uma coisa mais figurativa, sabe? É algo que dá muito dinheiro para o personagem do conto. Ele começa o conto aqui brigando com o seu tio, porque ele tá muito irresponsável, fica faltando trabalho. Só que ele também tá envolvido com uma garota, né, e eles acabam numa enrascada, assim, eles entram numa casa e aí eles são raptados. Aquele negócio mirabolante também, quando a Agatha vai pro mirabolante demais, especialmente em um conto, eu acho, eu acabo não gostando tanto, porque o conto é pequeno, aí fica aquele negócio sem pé nem cabeça, sabe? E aí também não rolou muito pra mim esse conto, eu acho que foi um conto abaixo da qualidade de Agatha, especialmente pra estar no título do livro, não acho que merece o título do livro. E até o que a mina de ouro representa, assim, eu fiquei, sério, enfim. Então eu acho, sinceramente, que a maior parte desses contos eu dou 2,5. Um ou outro aumentaria um pouquinho mais a nota e outro, uma perdida aqui e ali, eu daria um 2. O último conto que fecha o livro me deixou desolada, gente. A proximidade de um cachorro. Ai, gente, queria ter gostado mais da Mina de Ouro e outras histórias, mas não rolou tanto assim. Porém, Agatha tá aí nos seus mais de 80 livros e a grande maioria esmagadora eu amo. Então é um aqui, outro ali que não funcionou tanto pra mim, né? Depois, no final do projeto, eu faço o vídeo dos favoritos, faço o vídeo dos que eu menos curti. Mas quem acompanhou meio que já sabe alguns deles, né? Com certeza. Conta aqui embaixo como foi a sua experiência com esses contos. A nota desse livro na Amazon tá ótima, viu? Muita gente amou. Então isso é muito relativo. Eu acho que às vezes eu exijo muito de Agatha porque eu gosto tanto de tantas histórias dela e eu sei de tudo que ela é capaz. Então quando eu leio algumas histórias eu acho que tá abaixo do padrão Agatha e por isso eu não curto tanto. E talvez uma pessoa que simplesmente pegue esse livro pra ler possa gostar muito mais, porque ela não tá tão acostumada, talvez, com o padrão Agatha depois de tantos anos, não sei. Mas conta aqui embaixo o que você achou do livro, se você curtiu os contos, como foi sua experiência, qual foi o seu conto favorito. Com certeza, pra mim, o meu conto favorito foi O Mistério de Liddesdale. E o meu menos favorito, eu acho que eu diria O Chamado das Asas, gente. Eu acho esse conto tão chato. Pra mim, ele não vai nem vem e eu tive que já ler esse conto 2 vezes. E sobre nossa próxima leitura, a nossa leitura atual do mês de junho, que vai sair vídeo possivelmente no comecinho de julho. Vamos ler, né? Estamos lendo Elefantes Nunca Esquecem ou Os Elefantes Não Esquecem. Uma leve diferença de tradução. Eu nem sei em qual edição eu vou ler. As duas são da HarperCollins, uma do box, outra das novas edições. Acho que eu vou ler nessa aqui mesmo. Aquela que tem umas curiosidades ao final sempre, né? Nova tradução, enfim. Tô empolgada pra ler. Hercule Poirot, Ariadne Oliver, sempre me empolgo. E um dos últimos livros de todos, né, que a Agatha escreveu, então um especial também. Deixo aqui o convite pra quem quiser ler conosco. Vou deixar aqui embaixo o link para compra, tanto de A Mina de Ouro e Outras Histórias, quanto do próximo livro do projeto. Vai estar tudo aqui. Deixa o seu comentário também, tá? Vamos trocar uma ideia. Essa é a melhor parte. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Um beijo enorme a todos e até a próxima.